Bom dia, irmãos, feliz sábado, mais uma vez. Hoje, primeiro sábado do mês, né, tido como sábado missionário, então nosso sermão vai falar de missão. É uma palavra que eu gosto muito, né, e uma responsabilidade que está sobre todos nós, porque nós temos uma missão que é levar o Evangelho a todas as pessoas desse mundo, né? Jesus disse que quando esse Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, né, então virá o fim, né? Quando chegar esse Evangelho à última pessoa que ainda não sabia das boas novas, aí virá o fim. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que não pensava em ser um missionário. O pensamento dele não era aquele, até porque ele era jovem, ali na base ali de seus 20 até 23 anos. Há alguns estudiosos até que dizem que ele tinha 16, mas eu fiquei bem assim, eu vou preferir, como a informação de 20 é mais segura dos escritos, do comentário, eu vou ficar aqui com a de 20 a 23. Então, mas ele não imaginava que Deus ia fazer esse chamado para ele. E ele relutou. Agora, também o livro Desejados de Todas as Nações, página 195, é dito que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como, né, missionário, ou todo discípulo, né? Então, aqui estamos nós, somos cristãos e somos também, né, fazemos esse trabalho como discípulos porque temos que levar a mensagem. Fala, meu irmão, de volta. Todo verdadeiro cristão nasce dentro da missão. Dentro da missão, né? Quer queira, quer não, né? Você pode fazer alguma coisinha, né? Então, eu hoje trouxe até folheto aqui no meu bolso. Quando chegar ali na hora de ir embora, eu vou distribuir. Eu vou ser rápido, porque a minha esposa precisa de um pouco de ajuda minha, porque ela ainda está naquela situação de precisando fazer uma cirurgia de pedra de vesícula e também uma cirurgia no braço, devido ao tempo que ela trabalhou como cabeleireira. Essa semana ela tomou infiltração no braço, foi horrível para ela. Então, quando eu posso estar perto dela, eu estou ali para ajudar. Então, vou ser rápido aqui, mas vou falar de missão, tá? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, que é alguém que recebeu um chamado de Deus, mas não queria. Será que algum de nós já recebeu um chamado de Deus e também não queria e deu uma desculpa? Puxa, Senhor, não quero não. Bom, acredito que, né, Jeremias é um livro fácil, todos já chegaram aí. Nós não vamos ler muito não, porque eu trouxe aqui também um livro ali que depois eu vou mostrar. Não é o livro que eu queria, mas é formato quase igual a ele, o mesmo tamanho. Eu vou falar sobre ele, mas é de uma forma, ele é uma história, coisa rápida, mas que envolve missão também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, a sua palavra está aberta e nós vamos passar, Senhor Deus, agora a fazer uma leitura. Queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor deixou para nós nos orientarmos. E como os missionários teus, Senhor, que o Senhor possa nos dar capacidade, após ler a tua palavra, né, analisar bem, colocar ela em prática, fazendo do uso na nossa vida e também socorrendo as pessoas que ainda não te conhecem, que precisa de um missionário para que ele possa saber que ele pode ter também a salvação e a vida eterna. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Bom, como eu falei para vocês, né, será algo assim rápido, uma reflexão. Então diz assim, a partir do capítulo de Jeremias, a partir do versículo 1. Jeremias, capítulo 1. Eu falei assim porque a minha Bíblia ela sai de
daqui dos comentários, né, do próprio Jeremias, que é a Bíblia Andrews, e então ela já vem aqui na página e começa a falar, começa a contar, que fala aqui a vocação de Jeremias. Então diz aqui assim, ó, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Irmãos, aqui, palavra do próprio Jeremias, ele foi o autor desse livro, mas teve uma ajuda. Baruque era o escriba e Jeremias ia ditando ali e Baruque ia escrevendo. Mas vou continuar aqui a leitura para que eu possa chegar aqui no ponto certo. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Bom, vamos conversar aqui um pouquinho, baseado nesses textos aqui que a gente acabou de ler. Bom, Jeremias era um jovem, né, como a gente sabe, em torno ali dos seus 20 a 23 anos, e sua família era uma família que possuía muitas terras, e com certeza a família de Jeremias tinha posses. Então Jeremias estava no conforto. Eu me lembro aqui que de manhã cedo a irmã Alana, passando aqui falando sobre a lição da escola sabatina, ela falou aqui a palavra conforto, né? E conforto é muito bom, né? Então Jeremias tinha uma vida ali abastada, podemos dizer assim, confortável. Por que abastada? Era a família de sacerdotes. Justamente, seu pai Ilquias era sacerdote, e no meu modo de pensar, talvez ele pensasse também em seguir a carreira como sacerdote. Mas eu acredito não, todas aquelas pessoas, né, lá daquela época, que tinham muitas terras, elas eram ou pecuarista ou agricultor. Então essas pessoas realmente tinham uma posse legal. Então Jeremias estava, né, como um jovem, não estava querendo fazer nada. Talvez ele pensasse em seguir a mesma coisa que o pai fazia. Era um sacerdote, servia lá, né, no templo. Mas Deus pega, lógico, muito melhor ser sacerdote, porque fica ali no bem bom, melhor dizendo assim, né, com tranquilidade. Já um profeta enfrenta diversas situações. E se a gente for ler o livro de Jeremias todo, a gente vai ver que Jeremias passou por situações muito difíceis como profeta, né? Deus comissionou ele para falar coisas boas, mas também para falar coisas ruins, da qual muitos não aceitariam. Fala, Edivaldo, você está certo. A história, né, ele retrata o momento que ele foi morto apedrejado. Sim. Jeremias foi morto apedrejado. Sim, pois é. Então, aí muitas das vezes a gente vê aqui, ele falou assim: olha, Senhor, eu sou muito jovem, manda outro. Quer dizer, não queria. Então nós, como missionários, né, que somos, eu pelo menos me tenho como missionário, né? Porque eu falo da palavra de Deus para as pessoas que necessitam. Ultimamente, quando eu chego na central logo de manhã, uma das coisas que eu mais faço é enviar pessoas para a igreja, informar a igreja da Praça da Bandeira, a igreja adventista da Praça da Bandeira, para a pessoa ir lá pedir um socorro. Por quê? Eles vêm, pedem uma alimentação
E aí eu pego, pago aquela comidinha ali para a pessoa, eu sempre pergunto se vai comer ali, porque se você der para eles levar dali, ele chega lá fora, vende e aí compra droga, né? Eu já relatei isso aqui num outro sermão sobre a ADRA. Então eu chego para a pessoa e digo assim: olha, vai na igreja tal, na rua tal, número tal, que você vai ter uma ajuda lá para você sair dessa vida. Então, é muito ruim quando a gente não tem assim um material para dar para a pessoa, um folheto. Por isso que eu falei, eu trouxe folheto aqui, no final do culto eu vou distribuir aqui para quem quiser, porque é sempre bom ter um folheto em mão para dar para a pessoa. Por quê? Nós somos missionários, além da palavra, deixar uma palavra também escrita para essa pessoa. Então, seguindo aqui, ó, versículo 6. Isso, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quer dizer, Deus chama, né? Ele quis fugir, mas Deus insistiu com ele. Então, dá para a gente pensar, né, um pouquinho sobre a nossa missão. Será que vale a pena a gente fugir de uma coisa que o Senhor pede para a gente fazer? Mesmo que isso vá custar algum sacrifício a mais, né? Somos missionários, nós temos condição de falar. Vamos continuando aqui. Às vezes, irmão diz assim: poxa, eu não tenho condição de falar, tenho língua presa, sou tímido. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: eu sou tímido, eu sou ruim a dessa de fazer uma amizade com uma pessoa. Mas quando a situação eu vejo que eu posso entrar com a palavra de Deus, aí se torna uma coisa fácil, graças a Deus. Mas eu sou tímido, eu sou uma pessoa difícil. Dependendo do que a pessoa está conversando, no papo qual é no momento ali, da quantidade de pessoas, eu até me afasto, entendeu? A não ser que me chame, eu não vou lá. Então, mas quando é para falar da palavra de Deus, aí eu consigo, graças a Deus, falar pelo menos alguma coisa. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que puder estar em contato com alguém para falar da palavra dele. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, quer dizer, nós não precisamos ficar preocupados com o que a gente vai falar. Deus, no momento certo, vai nos capacitar. E aí nós vamos lembrar de versículo, vai lembrar de história da Bíblia e vai contar, inclusive quando a pessoa vem falar conosco de uma situação cotidiana que está se passando, né? Essa semana, quantas vezes eu falei com meus colegas mesmo: olha, essa situação que está se passando aí, desse tiroteio, dessa matança, eu falei assim: olha, a palavra isso é fim de mundo, a palavra de Deus precisa ser cumprida. Então coisas ruins também tem que acontecer para se cumprir a palavra e Jesus voltar, para que a gente possa ter um mundo totalmente diferente, um mundo bom, sem nada disso que vocês estão vendo aí. Quer dizer, entre os meus amigos de trabalho. Então, quer dizer, cada um de nós, com certeza, vai ter oportunidade. Antigamente, a gente tinha muita oportunidade de falar com pessoas em filas de banco, né? Mas hoje em dia você já não tem mais que ir para a fila de banco. Eu me lembro que na semana passada, o pastor Demóstenes, que estava conduzindo lá a programação da escola adventista, o Embaixadores do Reino, ele falou assim: ó, agora nós estamos numa facilidade só, não temos mais que estar na fila dos bancos. E hoje em dia o Pix faz tudo pela gente, a gente fica numa boa sem precisar fazer esforço. Aí eu fiquei imaginando assim, né? Mas na época da fila do banco, a gente tinha a oportunidade de falar com as pessoas, porque conversava. Não tem como você estar na fila do banco e não conversar.
Então, hoje em dia, a gente aproveita o quê? A fila do médico, porque não tem jeito. Se você quer ter uma consulta médica, você tem que levantar de manhãzinha e ir para a fila para pegar um número numa altura que você possa ser atendido, porque se você pegar do número 50 para lá é difícil. Então esse é o momento de você falar da palavra de Deus. E aí o que acontece? Você tem que ter um folheto na bolsa para dar para a pessoa, porque às vezes a pessoa está ali angustiada, com uma situação difícil que está se passando na vida dela, e aí você já, ouvindo a pessoa, você já entra com providência na palavra de Deus. E no finalzinho só basta você fazer o quê? Pô, você aceita um folhetinho? Primeiro você levou a palavra de conforto para aquela pessoa, explicou a ela por que aquilo está acontecendo também, né? E aí depois você já fez amizade com a pessoa, é bem mais fácil. É bem mais fácil do que você sair aqui, né, nos nossos dias aí que a gente sai distribuindo as coisas. O livro é mais fácil, pessoas gostam às vezes de ler e se interessam pelo livro. Mas o folheto, às vezes a pessoa diz assim, não quero isso não, eu já faço minhas orações todos os dias pela manhã, não preciso de folheto não, isso aconteceu comigo, tá? Foi um balde de água fria, mas eu continuei, segui em frente e não deixei me abater não. Da mesma forma, todos nós devemos agir da mesma forma, não deixar se abater pelos baldes de água fria que a gente às vezes leva. Vamos ler aqui o versículo 19, tá? Eu falei que eu ia ser rápido, porque preciso estar ali perto da minha esposa. Então, o versículo 19 dá uma coragem para nós nesse sentido dessa missão, tá? No caso de quererem nos destruir. E o versículo 19 do capítulo 1 diz assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso é justamente naquele momento, né, que a gente entra num local que tem alguma hostilidade. Vou pedir vocês agora para ir para 1 Coríntios, capítulo 9. Esse será o último versículo que a gente vai ler nessa manhã, depois de eu contar para vocês uma história baseada no livro Grande Conflito, tá? O livro Grande Conflito eu procurei lá em casa, eu tenho lá, que inclusive ele é de um rapaz que já me cobrou, eu nunca levo aquele livro para ele, mas está faltando tempo, né? E eu agora preciso achar o livro. Eu tenho aqui na minha mão o livro do pastor já falecido Henry Fairad, que é o Daniel verso por verso. Mas o Grande Conflito é mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Mais ou menos. E muito bom, né? A escritora americana Ellen White, ela diz que o livro Grande Conflito seria o livro para ter na casa de todas as famílias na face dessa terra, por causa da verdade do conteúdo que ele tem. Então eu vou contar para vocês o seguinte: eu, quando comportor, eu vendia os livros e ele tinha que ter um grande conflito para dar para as pessoas. E eu tinha o poder medicinal do alimento em casa e tinha que ir buscar um grande conflito lá em Campo Grande. Então, no ano de 2008, R$22 era um dinheirinho que era uma quantia boa. Inclusive, eu pagava a campanha, o almoço e o café da campanha durante a semana, dava justamente R$22. Era o almoço, era a janta de segunda até quinta-feira e o café de segunda até a sexta-feira. Então, quer dizer, R$22 era o valor desse livro. Só que eu não tinha, eu tinha que entregar o material para a pessoa que me comprou, o poder medicinal do alimento, e tinha que ir o Grande Conflito também, que era o propósito nosso lá na campanha, segundo a direção lá. E eu tinha que pegar esse livro em Campo Grande. Aí, além dos 22, ainda tinha minha passagem para ele. Beleza, eu fui. Só, irmãos, aí vem aqui o fato que eu falei, que a gente sempre deve ter um folheto, e oportunidades aparecem. Então, continuando a história. Aí eu fui a Campo Grande, peguei o Grande Conflito, vim para a estação para pegar o trem de volta, né, aquele transtorno todo, que eu tinha que entregar o livro para a cliente, porque eu falei para ela, pode ficar com o
poder medicinal do alimento que eu trago o outro para a senhora. Beleza. Quando eu volto, eu cheguei na estação, aí parei e tal, aí chegou um senhor perto de mim, falou, o trem já está vindo? Eu falei, ó, senhor, não sei não, já estou aqui uns 10 minutos mais ou menos. Aí ele falou, tá bom, pelo menos eu vou estar nessa. Legal. Aí começou a fumar, um pessoal começou a fumar perto de mim, e aí a fumaça me incomodou, eu saí de perto. Cheguei um pouco mais para lá. E aí o moço veio para perto de mim e puxou conversa. Mas eu estava tenso com o que eu tinha que fazer, que eu não estava querendo conversa. Mas aí a gente vê como é que Deus trabalha, né? Aí, tudo bem. O trem chegou. Não, minto. Fugiu aqui o que eu ia falar. Ele chegou para mim aonde me interessou. Aonde eu me interessei em ficar perto dele. Ele chegou para mim e falou assim, olha, isso aqui é uma coisa que eu faço todo dia, vim aqui pegar esse trem, eu tenho que ir a Copacabana almoçar com meu irmão, ele não tem as duas pernas, está enxergando mal já, e é eu que tenho que ler o jornal para ele. Aí ele não tem as duas pernas, já não está enxergando, e eu que tenho que ler o jornal para ele, aquilo me impactou. Eu falei, opa, uma pessoa dessa, praticamente, digamos assim, está esperando a morte. Mas essa pessoa tem que saber das boas novas, está esperando a morte, mas ela pode ter uma vida eterna. Então está tranquilo. Aí, opa, agora o meu espírito missionário já despertou e eu me interessei por aquele homem. Aí o trem chegou, a estação estava bem cheia, encheu bastante, o trem chegou, eu falei assim, bom, vou me colocar perto desse senhor e falar alguma coisa para ele. Só que eu não tinha um folheto, irmãos. Como eu falei, eu não levei bolsa, e folheto no bolso geralmente amassa. E eu, como fui na mão pura, só tinha um livro Grande Conflito em minha mão. E custou R$22, entendeu? E eu tinha que entregar para o cliente. Tudo bem. Aí eu falei assim, bom, vou chegar perto dele e vou conversar um pouquinho com ele, falar sobre esse irmão dele, que praticamente só está esperando a morte, que Jesus salva, cura e liberta. Bom, aí o trem encheu de tão forte, que ele ficou longe de mim e eu não consegui ir lá onde ele estava por causa das pessoas. Eu pensei assim, bom, quando chegar em Bangu, esse trem esvazia um pouco e eu chego até ele. Que nada, chegou em Bangu, desceu menos pessoas e entrou mais pessoas. Aí ele foi ficando mais escondido. Enfim, pensei, vou descer em Teodoro, que é baldeação, e vou falar com ele. Agora eu vou pegar e vou dar o livro para ele, e daqui eu volto para casa, depois eu arrumo outro livro. O importante é ele levar a palavra para ler para o irmão dele. Tá bom. Chegou em Teodoro, o trem não desceu ninguém do Santa Cruz praticamente, né? Desceu poucas pessoas, mas entrou mais pessoas, era um horário ali mais ou menos de 11 horas. E aí eu não consegui chegar perto dele. Eu falei, ainda falta gente dentro, também é uma estação de baldeação, eu posso voltar. Eu tinha outras coisas a fazer. Quando chegou em gente dentro, a mesma coisa, o trem desceu com uma quantidade de pessoas, mas também entrou mais. Um trem direto, né, que ele vai intercalando as estações, as pessoas optam por ele. Eu falei, caramba. Aí eu falei, não tem problema, eu vou até a central. Aí o espírito missionário já estava incorporado, né? Brincadeira, tá, irmão? Incorporar é coisa de outra coisa. Aí eu fui até a central. Falei, na central não vai ter jeito, eu vou correr atrás dele porque vai descer todo mundo. Assim fez, eu fiz. Quando chegou na central, eu chegava a ficar assim, ó, olhando para ver onde ele estava, para não perder ele de vista. Saltei na central, fui correr atrás dele, peguei ele quase na saída. Aí eu falei, senhor, eu estava conversando com o senhor lá, e o senhor falou que vai na casa do seu irmão ler o livro, o jornal para ele e tal, então já vi que ele gosta de leitura, gosta de saber de notícias, gosta muito das coisas. Aí eu tive que ser uma metralhadora falando, porque ele queria andar, porque ele falou que tinha, né, o que fazer lá com o irmão, porque ele falou assim, quando eu não chego ele fica afoito. Naquela época, 2008, o WhatsApp ainda não existia, então não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Aí eu só sei que eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu tenho um livro aqui em minha mão, esse livro é muito bom, esse livro informa de coisas que já aconteceu,
coisas que os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal não falam. Então, estou dando esse livro aqui para o senhor ler para ele. Ih, rapaz, eu estou desprevenido, eu não tenho. Eu falei, Senhor, eu estou dando um livro para o senhor, ele precisa saber desse conteúdo que está aqui dentro. Então, irmãos, vê a minha situação. Eu tinha um livro para entregar para uma pessoa que eu vendi, né? O Grande Conflito ele ia de graça, mas era um propósito nosso. Cada material, o outro material que vendesse, o Grande Conflito ia. Então, quer dizer, eu gastei o dinheiro da passagem, gastei o dinheiro do livro e não levei o livro para cliente. Mas eu me interessei naquela pessoa que estava condenada, digamos assim, né, à morte, né? Porque uma pessoa diabética, com as duas pernas já, não enxergando mais, a ponto do irmão ter que ir lá todo dia. Isso era todo dia, tá? De domingo a domingo. Ir lá para ler o jornal para ele e almoçar com ele. Então essa pessoa precisava saber das boas novas, certo? Vamos ler o último versículo. E aí Paulo falando, né? No final dessa história vai saber só na eternidade. Justamente, né? O final dessa história só vai saber na eternidade, né? Deus queira que aquele grande conflito possa salvar ele, o irmão e mais, né? Porque a gente conhece a história de famílias que são atingidas. Então, em 1 Coríntios 9, versículo 23, diz assim, Paulo falando, né? Que é um dos grandes missionários que nós tivemos, né? Paulo diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Com ele, né? Com o Evangelho e também com Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente possa manter sempre esse espírito missionário e que a gente possa estar com um folheto. Vocês veem, pela minha negligência de estar com um folheto, eu tive que entregar o livro para ele, porque vi que mais importante era a salvação dele e o livro eu conseguiria outro. Agora, se ele se salvou, se aquela pessoa se salvou, isso aí, como o meu irmão Edvaldo falou, só quem sabe é Deus. Eu espero encontrá-lo lá, que com certeza ele vai dizer assim, meu amigo, lembra que você correu atrás de mim naquela estação? Muito obrigado, tá? Eu li aquilo ali e aceitei. Que Deus nos abençoe. Amém. Pessoal da música, vou pedir aqui, tá?